Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de condições climáticas e sua influência no rendimento dos bovinos. Vamos falar dos riscos financeiros que um produtor passa a cada safra cultivada. Você vai ver como está a dinâmica de custos do mercado de fertilizantes. Vamos dar um giro pelo mercado de agroquímicos e por trás desse mercado está a tributação federal. Vamos falar também da presença de javalis lá na Espanha, fato que preocupa não só os produtores europeus, mas também aqui no Brasil. E eu vou conversar com Ronald Macuco. Ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da pecuária de corte. O programa Agronegócios já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de condições climáticas e a sua influência no rendimento dos bovinos. O verão de 2026 deve registrar temperaturas acima da média histórica em grande parte do Brasil, especialmente na região centro-oeste, sudeste e sul, regiões que concentram os maiores rebanhos de corte do Brasil. O prognóstico é do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, e acende um alerta para os impactos do calor sobre o desempenho dos animais e também os custos de produção. O aumento da temperatura intensifica o risco de estresse térmico, condição que reduz o consumo de ração, altera o metabolismo e compromete diretamente o ganho de peso. Estudos da Fibro Saúde Animal, indicam que bovinos submetidos a calor intenso podem apresentar queda de 10 a 20% no ganho médio diário, afetando a eficiência produtiva do sistema. Segundo José Loski, que é o fundador da SRX Holdings, a redução na ingestão alimentar é uma das primeiras respostas do animal ao estresse térmico. Com menor consumo, a conversão alimentar piora e o custo por quilo produzido aumenta. Além do impacto do bem-estar, o calor passa a pressionar diretamente a rentabilidade da fazenda, especialmente em sistemas intensivos. Dados de mercado da Scott Consultoria mostram que a queda no ganho de peso prolonga o tempo de terminação e eleva o custo por arroba produzida. Um animal que ganha menos peso por dia precisa permanecer mais tempo em alimentação para atingir o mesmo acabamento de carcaça, o que amplia o gasto com ração. Com base nas perdas médias observadas, uma redução de 15% no ganho médio diário pode representar prejuízo superior a R$ 180 por animal por ciclo, considerando o aumento do período de engorda e o custo alimentar acumulado. E diante desse cenário, o manejo passa a ser decisivo para preservar a margem. Especialistas destacam que ajustes na formulação das dietas para o verão, a oferta de alimentos nos horários mais frescos do dia e a garantia de água de qualidade e sombra adequada são medidas essenciais para mitigar os efeitos do calor. A adoção dessas estratégias contribui para manter o desempenho dos animais e equilibrar os custos de produção durante a estação mais quente. E agora vamos falar dos riscos financeiros que um produtor passa a cada safra cultivada. O dado divulgado pelo Instituto Mato Grossense
de Economia Agropecuária, que é o IMEA, confirma o ciclo como um dos mais caros da história recente do Estado e reforça a pressão sobre as margens dos produtores. Aponta que a safra da soja 25-26, lá no Mato Grosso, começa sob um cenário de atenção máxima, diante do custo total estimado em 54 bilhões 390 milhões de reais. A elevação generalizada dos insumos, somada à retração das revendas como fonte de financiamento, tem empurrado produtores de diferentes portes para bancos e tradings, que hoje concentram a maior parte do crédito rural. Essa mudança torna o processo de tomada de decisão mais burocrático, mais lento e mais oneroso, especialmente para quem dispõe de menor margem para erros. Segundo o agrônomo Tiago Green, especialista em gestão e tecnologia agrícola, o impacto financeiro começa antes mesmo do plantio. Para ele, o produtor chega à safra com custos mais elevados e menos espaço para testar estratégias. Tudo precisa ser calculado, recalculado. A margem fica mais apertada e qualquer erro de manejo pode comprometer o lucro da safra inteira. O especialista alerta que, em momentos de custos elevados, um dos principais riscos é o corte indiscriminado de insumos, reduções aleatórias em proteção fitossanitária ou adubação, segundo o especialista, podem gerar uma falsa economia e resultar em perdas de produtividade. A alternativa destaca, passa por uma análise de solo, revisão de doses, priorização de insumos com maior retorno e uso estratégico de tecnologias de monitoramento. A incerteza no crédito também pesa sobre o planejamento, com bancos e tradings assumindo o maior protagonismo no financiamento. As exigências aumentaram. Apesar do cenário desafiador, o especialista aponta que ainda existe espaço para bons resultados, desde que a estratégia esteja alinhada à realidade técnica e econômica da propriedade. A safra de soja, lá no Mato Grosso, por exemplo, se desenha como um teste de gestão no qual planejamento financeiro, manejo racional e eficiência deixam de ser diferenciais e passam a ser condições básicas para a sustentabilidade do negócio. E agora vamos dar um giro pelo mercado de agroquímicos e por trás desse mercado está a tributação federal. O debate sobre a tributação de agroquímicos ganhou força agora nos últimos meses, impulsionado por discussões jurídicas, ambientais e fiscais que envolvem mudanças na política tributária desses insumos. As propostas, elas levaram dúvidas sobre efeitos na produção, nos preços dos alimentos e na sustentabilidade do setor agropecuário. Diante desse cenário, o Conselho Científico Agrosustentável reuniu esclarecimentos técnicos para tratar das principais questões em análise no Supremo Tribunal Federal e na esfera pública. Segundo o conselheiro da entidade, Luiz Rangel, agroquímicos não podem ser comparados a produtos como cigarros ou bebidas alcoólicas, pois não são bens de consumo supérfluos, mas sim insumos essenciais para a produção de alimentos. É um erro técnico comparar agroquímicos a produtos supérfluos ou nocivos. Eles não são bens de consumo, mas insumos essenciais que garantem a produção de alimentos.
O especialista também explica e aponta que estudos econômicos indicam que a demanda por esses produtos é inelástica, o que significa que aumentos de impostos não produzem o uso, ou não reduzem também o uso, apenas elevam os custos de produção e pressionam os preços dos alimentos. Culturas como soja, milho e algodão seriam diretamente impactadas com alta relevante nos custos. E também os tributos ICMS, IPI, se fossem recompostos integralmente e não se tributa, por exemplo, o essencial. A seletividade tributária existe para proteger o acesso a alimentos. Desestruturar isso em nome de narrativas morais é ignorar ciência econômica e agronômica. Não estamos discutindo aqui ideologia, mas funcionamento de mercado. A teoria econômica e a agronomia são unânimes. Taxar insumos essenciais distorce a produção, encarece alimentos e não traz nenhum ganho ambiental. E agora vamos falar um pouco da dinâmica de custos no mercado de fertilizantes. A futura taxação das emissões de carbono embutidas em produtos importados pela União Europeia deve alterar a dinâmica de custos no mercado de fertilizantes. O mecanismo de ajustes de carbono nas fronteiras, previsto para começar em 2026, alcançará itens como fertilizantes nitrogenados, insumos estratégicos para a agricultura do bloco. A análise divulgada pela Stonex, ela aponta que a medida tende a elevar despesas dos agricultores europeus que já lidam com um cenário de produção interna mais cara. O estudo, por exemplo, ele destaca que a indústria do continente arca com custos crescentes para atender metas de redução de emissões, o que tem estimulado a busca por produtos externos com regras mais brandas. As indústrias europeias, elas têm arcado com custos crescentes para cumprir as metas de produção e emissões, e esse encarecimento da produção muitas vezes incentivam os compradores a buscarem produtos estrangeiros que não estão sujeitos às mesmas regulações europeias. O CBAM é o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira da União Europeia. Trata-se de um sistema que estabelece um preço para as emissões de carbono incorporadas em certos produtos importados. Para a União Europeia, surge justamente para equalizar a competitividade entre produtores domésticos e estrangeiros. Pelo menos é o que explica o analista de inteligência de mercados, Tomás Pernias. Esse novo mecanismo, ele pretende equalizar essa competitividade e evitar o deslocamento de produção para países com exigências ambientais menores, com a obrigação de compra de certificados de carbono importadores. Passarão a incorporar uma nova despesa como possível pressão adicional sobre os preços finais. E diante das incertezas sobre a metodologia de cálculo, compradores têm antecipado aquisições e ampliado estoques para reduzir riscos antes da entrada em vigor do sistema. E agora vamos falar da presença de javalis lá na Espanha, fato que está preocupando não só produtores europeus, como aqui no Brasil também. Diante do agravamento do surto de peste suína africana, detectada em 28 de novembro, o governo espanhol estuda implementar um plano agressivo de controle populacional, reduzir pela metade a produção de javalis
em todo o território espanhol. Atualmente, estima-se entre 125 mil e 180 mil animais. A superpopulação da espécie ela é vista como o principal vetor de disseminação do vírus, que já infectou 13 animais selvagens nas proximidades de Barcelona. O ministro da Agricultura da região, Oscar Ordeig, ele enfatizou que as ações não são ou não se limitarão à caça tradicional, exigindo uma abordagem coordenada com cientistas e autoridades locais. Enquanto a fauna silvestre preocupa, o plantel comercial permanece blindado e testes realizados em granjas dentro da zona de restrições de 20 quilômetros resultaram negativos para a doença. No entanto, devido ao bloqueio das exportações, a carne proveniente de 35.600 animais em fase de abate nesta área está sendo direcionada exclusivamente para o consumo interno espanhol. Na verdade, o vírus ainda não afetou nenhuma fazenda. O impacto econômico, contudo, já é severo. Sindicatos agrícolas como o União de Pagesos estimam que o surto gere um prejuízo de 24 milhões de euros por semana ao setor produtivo, agravados pela queda livre nos preços da carne suína. Em resposta, o governo espanhol anunciou um pacote de ajuda de 10 milhões de euros, valor imediatamente classificado como insuficiente pelos representantes dos produtores, que prometem pressionar por mais subsídio para mitigar a crise na região, responsável por 40% do processamento de suínos da Espanha. E depois do intervalo eu vou conversar com Ronald Macuco, analista da Pátria Agronegócios, e nós vamos falar do mercado pecuário de corte. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Ronald Macuco. Ronald é analista lá da Pátria Agronegócios e nós vamos falar do mercado da pecuária. Basicamente, esse ano, quem tinha garrafa vazia para vender, vendeu. Quem não tinha agora, trata de fazer um planejamento aí para 2026 para frente, porque o ano que vem, com toda certeza absoluta, eu acredito que não vai ser um ano para cardíaco, não. Ou seja, ou você prepara o coração, porque tudo está indicando que nós vamos ter aí uma série de desafios que já estão, pelo menos, sendo vistos agora, 2023, 2024, 2025, e um ano político, um ano complicado, economicamente o país endividado. Então, eu acredito que, para quem sabe fazer conta e planejamento, vai ser de 2026 para frente um ano, uma época meio complicada e desafiadora, né, Ronald? Bom dia. É ano de margem líquida mais apertada, tá bom? Apesar do boi esteja subindo, apesar do bezerro valorizado, apesar da vaca parida também valorizou, apesar da bezerra ter valorizado, Antônio, eu gostaria de dizer que é um ano que vai sobrar, a conta vai ser mais apertada do que o ano de 25, porque o estoque de gado já entra no 26 valorizado. É verdade. Então você me deu bom dia aqui, bom dia. Você bom visitou dia. Bastante projeto bonito esse ano, não visitou? Visitei, uma série de projetos, tem muita coisa boa. Tem coisa boa vindo aí pelos próximos anos. Tem. E é um ano da gente buscar, tá, Antônio? Buscar o quê? Buscar produzir mais na mesma área? Sim, mas produzir mais entregando rentabilidade, tá bom? Verdade. Acho que a gente precisa buscar uma linha onde que o lucro líquido no bolso de você, pecuarista, sojicultor, seja a moeda da vez, tá bom? Nós falamos muito de melhorar a produtividade pensando na soja. E alguns projetos de 80 sacas por hectare, 100 sacas por hectare, foi dizimado no mercado nos últimos anos. Só que ninguém falou o custo de produzir essa soja. É verdade. Então, para vender uma produtividade de 80, 90, 100 sacas por hectare, teve que vir um custo de 50, 60 e em alguns casos até 70 sacas por hectare. E a rentabilidade líquida, o IMEA soltou um dado essa semana que me preocupou. O custo por hectare para a safra 26, 27
será maior do que foi 25, 26. Sim, realmente. Esses dados, é exatamente aquilo que nós estamos falando. 26, 27 para frente vai ser ultra apertado. Nós estamos vivendo um momento muito difícil. Geopoliticamente falando, é a China vendendo mais fertilizante para o Brasil, é a Rússia diminuindo, esse impasse que está tendo na União Europeia, essa confusão de taxação nos Estados Unidos. Quer dizer, são burburinhos que faz com que a gente tenha que ficar com um pé atrás. E tem mais um detalhe, nós vamos ter que conseguir produzir mais arrobas, mais sacas de cereal, de grão, seja lá do que for, mais leite por hectare. Nós não podemos mais continuar do jeito que está. Agora eu trago então um ponto de partida. Melhorar o financeiro de uma fazenda, ele envolve vários pilares. Um deles, o Antônio bateu muito firme aqui, e eu trouxe como exemplo, que foi a propaganda, que foi a mensagem principal de grandes empresas aí do mercado. Mas como eu vou melhorar o financeiro usando o que eu tenho? Eu tenho o mesmo volume de boi, eu tenho o mesmo volume de soja, de milho, que eu vou produzir na safra 25, 26, que eu vou produzir no segunda safra, que eu vou colocar no confinamento para o segundo semestre. Melhorando sua venda, sendo mais assertivo nas ferramentas de mercado. É verdade. Olhando e analisando, o Antônio traz aqui preço de várias empresas no dia a dia, mas no final do dia eu quero saber, Ronald, esse é o momento de venda? Olhar hoje, por exemplo, o mercado futuro do boi, não é os analistas que estão dizendo que o boi vai subir, que há uma melhora no cenário do boi. E a Bolsa já projeta um boi para outubro de 2026, um boi de R$350 na tela da Bolsa B3. Hoje esse boi, no contrato dezembro, ele está próximo a 320. Então são R$30 a mais que você já consegue incrementar no boi. Se esse boi pesa 20 arrobas, nós estamos falando de R$600 a mais. Então aquela conta de comprar um bezerro de R$14, de R$14,50, essa conta já justifica eu fazer uma recria e uma engorda, porque ela vai terminar no positivo. Agora o grande chamado aqui dessa manhã é como me preparar para os próximos 2 anos, onde o estoque na fazenda de bezerro, ele é mais caro do que foi 23, ele é mais caro do que foi 24. 24 a gente teve uma puxada forte do boi, Antônio, que esse ano a gente não teve. Esse ano a gente teve aqui o caso dos Estados Unidos, taxou o Brasil, destaxou, voltou. Nós tivemos aí a China investigando o Brasil. Inclusive, nós abre aí o janeiro do ano de 2026 com a China para soltar uma notícia no mercado se vai ter alguma taxação, alguma cota que determina a nossa carne indo para a China. Então são várias incertezas que o ano de 2026 traz. Ano esse que tem eleição, ano esse que tem Copa do Mundo, ano esse que a gente deve ter um dólar formando preço, uma oferta menor de gado indo para abate, porque abatemos muita fêmea nesses últimos 2 anos. Então, o cenário é positivo. Em cenário positivo é para eu ganhar dinheiro, mas não é o que muitas das vezes acontece. Muitas das vezes o seu fluxo de caixa aperta e você perde a sua melhora financeira. Então, nós aqui da Pátria trabalhamos o ano de 2025 olhando ferramentas e logo em janeiro, na última semana de janeiro, dia 31 a 1º de fevereiro, Antônio, nós vamos trazer aqui um workshop, um treinamento, formação de preço. Nós queremos trazer e abrir a caixa preta de análise de mercado para que o produtor tenha boa tomada de decisão no ano de 26. Então você que está nos acompanhando, já fique atento para esse evento que vai acontecer aqui na Pátria e já entre em contato aí com o pessoal, já marca a sua presença, porque é um baita do negócio que a gente tem que aprender a fazer. Por quanto eu tenho que vender a minha soja, o meu milho, o meu boi e meu leite. Essa é a mola mestra que vai impulsionar os negócios daqui para frente. Qual é o valor do meu produto? É isso aí, Antônio. É isso aí. E se eu souber para onde eu vou organizar, muitas das vezes eu não preciso produzir mais. Eu preciso só melhorar meu financeiro, que sobra mais dinheiro no bolso. E eu não preciso, às vezes, vender um boi de R$400. Às vezes, com um boi de 200, eu ganho mais do que vendendo um boi de 400. Ronald Macuco, mais uma vez, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e tenha aí um Feliz Natal, muito abençoado e um 2026 cheio de paz e saúde. Eu vou levantar e dar um abraço em você nessa reta final de programa, porque você fez meu ano de 2025 ser muito alegre, que Deus abençoe sua casa, sua família, Valeu, tá bom? Meu filho, obrigado. Se sinta abraçado igual a gente aqui, tá bom? O Antônio é gente igual você, nós somos gente igual você. Então curta seu Natal em família e agradeça, tá bom? Porque o ano de 2026 será melhor do que foi em 2025. Muito obrigado, Deus quiser. Antônio. Valeu, obrigado. Um abraço, tchau. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase.
Nem tudo que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que seja enfrentado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.